Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês estão assistindo, mas irei dar continuidade ao trabalho sobre as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, apresentados no ano de 2015 pelo secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. Ele apresentou uma Carta de Desenvolvimento Global até o ano de 2030, e essa carta se chama O Caminho para a Dignidade até 2030. Esse projeto, esses objetivos, eles visam erradicar a pobreza, erradicar a fome, eles visam saúde, a qualidade da educação, a igualdade de gênero, a água limpa, o saneamento, são o consumo e produção responsáveis, redução de desigualdades, outras também, combate às alterações climáticas, que é o que eu irei falar sobre essa ODS 13 mais à frente. Fala sobre a preservação da natureza, como o objetivo 14 relata a vida debaixo d'água. Fala também de parcerias em prol dessas metas, fala da energia acessível e limpa, que são as energias produzidas de forma sustentável, que podemos citar como energia sustentável, a energia solar, a energia eólica, que está em crescente ascensão no mundo, essa produção de energia, que já foi comprovado seus benefícios para a natureza, além de ser sustentável e de gerar uma carga imensa de energia, né? Também a relação do emprego digno e o crescimento econômico, porque com isso auxilia, além da erradicação da pobreza e da fome, acontece o crescimento econômico desses estados, fazendo com que, porque a partir do momento em que você se erradica a pobreza e que você dá àquelas pessoas empregos dignos, acaba girando uma economia, acaba que por minar a fome, essas desigualdades, acaba por deixar mais igualitária a sociedade, digamos assim. E agora eu vou falar sobre a ODS 13, que a ODS 13 ela trata basicamente sobre o combate às alterações climáticas. Retomando, a ODS 13, ela fala da tomada de medidas urgentes para que se combata a mudança climática. Como vimos e como vemos diariamente, a mudança climática ela tem repercutido e tem sido uma das principais preocupações atualmente. Por quê? Para que se não cessarem ou se não forem reduzidas essas mudanças climáticas e esses impactos no clima, as futuras gerações irão sofrer com a escassez de água, com a escassez de oxigênio, e possa ser que futuramente, com a não redução ou a não mobilização desses estados para que eles emitam menos CO2 na camada de ozônio, para que até o aquecimento global ele seja reduzido, essas futuras gerações elas irão sofrer drasticamente. Então, a ODS 13 ela visa combater, ela visa tomar medidas urgentes que combatam esses impactos climáticos no mundo. Inclusive, as conferências do clima, elas visam buscar um acordo que faça com que reduza as emissões desses gases de efeito estufa, desses gases como o CO2, que listei anteriormente, que provocam o efeito estufa. Porém, não houve ainda um acordo que de fato fosse efetivo,
porque o protocolo de Kyoto ele foi considerado um fracasso e com isso as emissões de gases fósseis elas continuam, os desmatamentos continuam e a pecuária, o chamado agro, ele é responsável pela emissão de muito gás metano. E as emissões de gás metano, elas fazem com que se concentre o CO2 na atmosfera. E atualmente passa de 400 pares por milhão dessas emissões de CO2 por ano, enquanto o limite seguro seria por volta de 360 ppm. E com isso está tornando-se tão grave que nós somos a primeira geração a sentir os efeitos dessa mudança climática. Já no ano de 2014 foi o ano mais quente já registrado, né, nas últimas décadas. Nunca houve uma temperatura tão alta quanto houve em 2014. E os eventos climáticos, eles visam fazer acordos para que os estados membros, eles diminuam, façam programas e façam com que esses estados reduzam essa emissão de CO2 para que não haja mais essa emissão tão exacerbada e que as futuras gerações, ou que até nós mesmos, nós não paguemos essa conta tão alta, porque a emissão exacerbada de CO2 e a degradação da atmosfera faz com que soframos de diversas formas, tanto no clima, quanto na escassez de água, na escassez de solos férteis para a produção, enfim. E foi essa minha contribuição e muito obrigada. Olá, meu nome é Letícia Duarte e eu vou falar sobre a ODS número 14, que fala sobre a conservação e o uso sustentável dos mares, dos oceanos e dos recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável. Bom, os oceanos e os mares cobrem pouco mais de 2/3 da superfície da Terra, provêm uma variedade de recursos para a humanidade e também abrigam uma rica biodiversidade. Então, as políticas nacionais para os mares e oceanos refletem fortemente o compromisso assumido pelo país em tratados e convenções internacionais, com destaque para a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, a Convenção sobre Diversidade Biológica e a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. O Brasil, por meio do planejamento governamental, desenvolve programas com a finalidade de promover a conservação e o uso sustentável dos mares, dos oceanos e dos recursos marinhos, e que contribuem para a erradicação da pobreza, considerando um mundo em transformação. O país tem buscado contribuir para a conservação do meio ambiente também pela elevação da renda e pela inclusão social e produtiva das comunidades residentes em áreas de conservação. Em 2016, 12,1 mil famílias estavam sendo atendidas pelo programa Bolsa Verde, que são residentes em áreas de conservação. Através da Agenda 2030, a ONU criou metas para a conservação e o uso sustentável dos oceanos. Eu vou ler elas para vocês. A primeira seria, até 2025, prevenir e reduzir significativamente a poluição marinha de todos os tipos, especialmente as advindas de atividades terrestres, inclusive detritos marinhos e poluição por nutrientes. A segunda seria, até 2020, gerir de forma sustentável e proteger os ecossistemas marinhos e costeiros para evitar impactos adversos significativos, inclusive por meio do reforço da capacidade de resiliência
e tomar medidas para sua restauração a fim de assegurar oceanos saudáveis e produtivos. A terceira é minimizar os impactos da acidificação, dos oceanos, inclusive por meio do reforço da cooperação científica em todos os níveis. A quarta é, até 2020, efetivamente regular a coleta e acabar com a sobrepesca ilegal, não reportada e não regulamentada, e as práticas de pescas destrutivas, e implementar planos de gestão com base científica. A quinta é, até 2020, conservar pelo menos 10% das zonas costeiras e marinhas de acordo com a legislação nacional e internacional e com base na melhor informação científica disponível. A sexta é, até 2020, proibir certas formas de subsídios à pesca que contribuem para a sobrecapacidade e sobrepesca e eliminar os subsídios que contribuem para a pesca ilegal, não reportada e não regulamentada, e abster-se de introduzir novos subsídios como este, reconhecendo que o tratamento especial e diferenciado, adequado e eficaz para os países em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos deve ser parte integrante da negociação entre subsídios à pesca da Organização Mundial do Comércio. A sétima é, até 2020, aumentar os benefícios econômicos para os pequenos estados insulares em desenvolvimento e os países menos desenvolvidos, a partir do uso sustentável dos recursos marinhos, inclusive por meio de uma gestão sustentável de pesca, aquicultura e turismo. A oitava é aumentar o conhecimento científico, desenvolver capacidades de pesquisa e transferir tecnologia marinha, tendo em conta os critérios e orientações sobre a transferência de tecnologia marinha para a Comissão Oceanográfica Intergovernamental, a fim de melhorar a saúde dos oceanos e aumentar a contribuição da biodiversidade marinha para o desenvolvimento dos países em desenvolvimento, em particular os pequenos estados insulares em desenvolvimento e países menos desenvolvidos. A nona é proporcionar o acesso dos pescadores artesanais de pequena escala aos recursos marinhos e mercados. E a décima e última seria assegurar a conservação e o uso sustentável dos oceanos e seus recursos pela implementação do direito internacional, como refletido na UNCLOS, que é a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que provê o arcabouço legal para a conservação e utilização sustentável dos oceanos e dos seus recursos, conforme registrado no parágrafo 158 do Futuro que Queremos. Embora o Brasil tenha sido o país que mais criou áreas de conservação nos últimos anos, a sua área marinha ainda é pouco protegida. O Brasil se comprometeu a proteger 10% da sua área marinha até 2020, nas metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Porém, em 2018, apenas 2% da sua costa litoral eram protegidos sob alguma forma de unidade de conservação. Portanto, está muito claro que os oceanos eles têm uma grande importância ecológica, política, econômica e sociocultural. Os oceanos eles são um ponto crítico para a sobrevivência da espécie humana e de todos os seres vivos do nosso planeta. Os oceanos eles são fundamentais, porque eles regulam o clima e também nos proporcionam alimentação. Grande parte da população mundial vive ali na zona costeira. As grandes cidades do mundo estão todas localizadas na costa, em contato direto com o oceano. Em relação ao ponto crítico, um exemplo são as algas, que elas participam do ciclo do oxigênio e do carbono e que é primordial para a vida. Então, nós devemos avançar e melhorar a preservação do meio ambiente cada vez mais, para que tenhamos uma qualidade de vida e que as futuras gerações possam usufruir dos recursos do nosso planeta. Olá pessoal, eu me chamo Letícia Virgínia Coelho Teixeira e hoje eu vou apresentar para vocês
o ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, de número 15, tratando da vida terrestre. Ele tem como objetivo proteger, restaurar e promover o uso sustentável dos ecossistemas terrestres, além de gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, tratar e reverter a degradação dos solos e tratar a perda da biodiversidade. Mas aí, antes da gente começar a tratar sobre essas metas, é importante saber o que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e quais são as suas contribuições para a agenda. Bom, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável são uma agenda mundial adotada durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável. E quando ocorreu? Isso aconteceu em setembro de 2015. Esses objetivos são compostos por 17 objetivos e 169 metas que devem ser atingidas até o ano de 2030. Nesta agenda, estão previstas ações mundiais nas áreas de erradicação da pobreza, segurança alimentar, agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero, redução das desigualdades, energia, água e saneamento, padrões sustentáveis de produção e de consumo, mudança do clima, cidades sustentáveis, proteção e uso sustentável dos oceanos e dos ecossistemas terrestres, crescimento econômico inclusivo, infraestrutura, industrialização e entre outras coisas. Além disso, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável foram construídos em um processo de negociação mundial, que teve início em 2013 e contou com a participação do Brasil em suas discussões e definições a respeito desta agenda. O país tendo se posicionado de forma firme em favor de contemplar a erradicação da pobreza como prioridade entre as iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável. E aí é importante também mencionar que dentro desses objetivos existem várias metas. Essas metas elas são divididas em até 2020 e até 2030. Eu vou começar falando as metas que são previstas até 2020. Em primeiro lugar, é assegurar a conservação, recuperação e uso sustentável dos ecossistemas terrestres e de água doce interiores e seus serviços, em especial florestas, zonas úmidas, montanhas e terras áridas, em conformidade com as obrigações que são decorrentes dos acordos internacionais. Além de promover a implementação da gestão sustentável de todos os tipos de florestas, deter o desmatamento, restaurar as florestas que são degradadas e aumentar substancialmente o florestamento e o reflorestamento globalmente. E aí, até 2030, combater a desertificação, restaurar a terra e o solo degradado, incluindo terrenos que são afetados por essa desertificação, além de secas e inundações também. E acerca disso, lutar para alcançar um mundo neutro em termos de redução de degradação do solo. Até 2030 também existe a meta de assegurar a conservação dos ecossistemas de montanha, incluindo a sua biodiversidade para melhorar a capacidade de proporcionar benefícios que são essenciais para o desenvolvimento sustentável. Tomar medidas urgentes e significativas para reduzir a degradação dos habitats naturais, deter a perda da biodiversidade e, até 2020, proteger e evitar a extinção de espécies que são ameaçadas. Garantir uma repartição justa e equitativa dos benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos e promover o acesso adequado a esses recursos. Tomar medidas urgentes para acabar com a caça ilegal e o tráfico de espécies da flora e da fauna protegidas e abordar tanto a demanda quanto a oferta de produtos ilegais da vida selvagem. Até 2020, implementar medidas para evitar a introdução
e reduzir significativamente o impacto de espécies exóticas invasoras em ecossistemas tanto terrestres quanto aquáticos e controlar ou então erradicar as espécies prioritárias. Até 2020, integrar os valores dos ecossistemas e da biodiversidade ao planejamento nacional quanto local, nos processos de desenvolvimento, nas estratégias de redução da pobreza e dos sistemas de contas. Mobilizar e aumentar significativamente, a partir de todas as fontes, os recursos financeiros para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade e dos ecossistemas. Mobilizar recursos financeiros de todas as fontes e em todos os níveis para financiar o manejo florestal sustentável e proporcionar incentivos adequados aos países em desenvolvimento para promover o manejo florestal sustentável, inclusive para a conservação e o reflorestamento. Reforçar o apoio global para os esforços de combate à caça ilegal e ao tráfico de espécies protegidas, inclusive por meio do aumento da capacidade das comunidades locais para buscar oportunidades de subsistência sustentável. Por fim, sabemos que colocar no papel é fácil, o difícil é colocar em prática. Desse modo, para que essas metas sejam alcançadas, é necessária a conscientização das pessoas, juntamente com o apoio das autoridades nacionais e internacionais, para garantir a preservação do meio ambiente e atingir a Agenda 2030 no Brasil. Meu nome é Ana Carolina e eu vou falar um pouquinho sobre a ODS 16, que é um objetivo de desenvolvimento sustentável, e ele traz como tema a paz, a justiça e instituições eficazes. Dentro desse objetivo, eles buscam promover sociedades pacíficas, inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições que são eficazes e que são responsáveis e inclusivas a todos os níveis. Essas ODS, elas buscam reduzir significativamente todas as formas de violência e buscam também trabalhar com governos e as comunidades para que juntos eles consigam encontrar soluções duradouras para resolver esses conflitos e inseguranças. Buscam também fortalecer o Estado de Direito, como também a promoção dos direitos humanos é essencial para que eles consigam obter êxito nesse objetivo, assim como a redução do tráfico de armas ilícitas. O que trata a ODS 16? Dentro desse tema, dentro desse objetivo, está inserido o acesso à justiça, a segurança pública e a promoção de uma sociedade mais pacífica. Possuem diversas metas, que eu vou estar falando um pouquinho de cada uma delas. A primeira é a 16.1, e as Nações Unidas traz como tema reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionadas em todos os lugares. O Brasil, ele traz como tema reduzir significativamente todas as formas de violência e as taxas de mortalidade relacionadas em todos os lugares, inclusive com a redução de 1/3 das taxas de feminicídio, de homicídio de crianças, adolescentes, jovens, negros, mulheres e LGBTs. Os indicadores dessa meta são número de vítimas de homicídio intencional por 100 mil habitantes, por sexo e idade, óbitos relacionados com conflitos por 100 mil habitantes, por sexo, idade e causa, proporção da população sujeita à violência psicológica ou sexual nos últimos 12 meses, proporção da população que se sente segura quando caminha sozinha na área onde vive. A meta 16.2, as Nações Unidas traz como tema acabar com o abuso, exploração, tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças.
O Brasil traz como tema proteger todas as crianças e adolescentes do abuso, exploração, tráfico, tortura e todas as outras formas de violência. E os indicadores dessa meta são a proporção de crianças com idade entre 1 e 17 anos que sofreram qualquer punição ou castigo ou agressão psicológica por parte dos seus cuidadores ou responsáveis, o número de vítimas de tráfico de pessoas por 100 mil habitantes, por sexo, idade e forma de exploração, proporção de mulheres e homens jovens com idade entre 18 e 29 anos que foram vítimas de violência sexual até a idade de 18 anos. A meta 16.3, as Nações Unidas traz como tema a promoção do Estado de Direito em nível nacional e internacional e busca garantir a igualdade de acesso à justiça para todos. No Brasil, traz como tema o fortalecimento do Estado de Direito e a garantia do acesso à justiça para todos, e especialmente aqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade. Os indicadores dessa meta são a proporção de vítimas de violência nos últimos 12 meses que reportaram às autoridades competentes ou a outros organismos de resolução de conflitos oficialmente reconhecidos, a proporção de presos sem sentença em relação à população prisional em geral. A meta 16.4, a Nações Unidas, ela traz como tema, até 2030, reduzir significativamente os fluxos financeiros e de armas ilegais, reforçar e recuperar e a devolução dos recursos roubados e combater todas as formas de crime organizado. Já o Brasil, ele manteve a meta sem fazer nenhuma alteração. Os indicadores são valor total de entradas e saídas de fluxos financeiros ilícitos, que são em dólares americanos correntes. E o outro indicador, proporção de armas apreendidas, encontradas ou entregues, cuja origem ou contexto ilícito tenha sido detectado ou estabelecido por uma autoridade competente. A meta 16.5, as Nações Unidas falam que traz como tema a redução substancial à corrupção e o suborno e todas as suas formas. No Brasil, trouxe como tema a redução substancial à sonegação fiscal, à corrupção e o suborno em todas as suas formas. Teve como indicadores a proporção de pessoas que tiveram pelo menos contato com um funcionário público e que pagaram suborno após serem solicitados pelo funcionário público para pagar, o suborno. E também a proporção de empresas que também tiveram esse mesmo contato com o funcionário público que também solicitou o pagamento do suborno. A meta 16.6, as Nações Unidas trouxe como tema o desenvolvimento de instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis. O Brasil, ele trouxe como tema a ampliação da transparência e a efetividade das instituições em todos os níveis. Teve como indicadores despesas públicas primárias, como promoção do orçamento original aprovado por setor e proporção da população satisfeita com a última experiência com serviços públicos. A meta 16.7, as Nações Unidas trouxe como tema a garantia da tomada da decisão responsiva, inclusiva, participativa e representativa em todos os níveis. O Brasil manteve a meta sem fazer nenhuma alteração. Os indicadores são a proporção de cargos por sexo, idade, pessoas com deficiência e grupos populacionais em instituições públicas, que é o Legislativo Nacional e local, e administração pública e tribunais, e em relação às distribuições nacionais. Teve como outro indicador a proporção da população que considera que os processos de tomada de decisão são inclusivos e adequados por sexo, idade, deficiência e grupo populacional. A meta 16.2
16.8, as Nações Unidas trouxe como tema a ampliação e o fortalecimento da participação de países que estão em desenvolvimento nas instituições de governança global. O Brasil, ele trouxe como tema ampliar e fortalecer a participação brasileira nas instituições de governança global. E o único indicador que teve nessa meta foi a proporção de membros e direito de voto dos países em desenvolvimento em organizações internacionais. A meta 16.9, as Nações Unidas trouxe como tema que até 2030 fornecer a identidade legal para todos, incluindo o registro de nascimento, e o Brasil trouxe como tema até 2030 fornecer a identidade civil para todos, incluindo o registro de nascimento, em especial para os povos ciganos, as comunidades quilombolas, os povos indígenas, os povos e comunidades tradicionais de matriz africana e de terreiros, as populações ribeirinhas e extrativistas, além de grupos populacionais como mulheres trabalhadoras rurais, a população em situação de rua, a população que está em situação de privação de liberdade e também a população LGBT. Teve como indicadores proporção de crianças com menos de 5 anos cujos nascimentos foram registrados por uma autoridade civil por idade, e a meta 16.9 só teve esse indicador, e a meta 16.10 as Nações Unidas trouxe como tema assegurar o acesso público à informação e proteger as liberdades fundamentais, em conformidade com a legislação nacional e os acordos internacionais. O Brasil manteve essa meta também, sem fazer qualquer alteração, e teve como indicador o número de casos verificados de homicídio, sequestro, desaparecimento forçado, detenção arbitrária e tortura de jornalistas, o pessoal da mídia, sindicalistas e defensores de direitos humanos nos últimos 12 meses, e o número de países que adotam e implementam garantias constitucionais, estatutárias e ou políticas para o acesso público à informação. E a meta 16.A as Nações Unidas fortalecer as instituições nacionais relevantes, inclusive por meio da operação internacional para a construção de capacidades em todos os níveis, em particular nos países em desenvolvimento para a prevenção da violência e o combate ao terrorismo e ao crime. Foi trazido pelas Nações Unidas como tema da meta 16.A, e no Brasil o fortalecimento às instituições relevantes, inclusive por meio da cooperação internacional. Teve como indicador a existência de instituições nacionais independentes de direitos humanos, e a meta 16.B, as Nações Unidas trouxe como tema a promoção e o cumprimento de leis políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável. O Brasil trouxe como tema a promoção e o cumprimento de leis políticas não discriminatórias e afirmativas. Teve como indicador a proporção da população que reportou ter se sentido pessoalmente discriminada ou assediada nos últimos 12 meses por motivos de discriminação que são proibidos no âmbito da legislação internacional dos direitos humanos. Hoje vamos conversar um pouco sobre o objetivo 17 dos ODS. Como já estudamos, os objetivos são ambiciosos e desafiadores. Aliado a isso, temos a questão da grande disparidade entre os países. Desta forma, entende-se que, com esforços solitários ou desarticulados, ficaria muito mais difícil alcançarmos as metas definidas. Desse modo, o ODS 17 tem como finalidade fortalecer os meios de implementação e revitalizar a parceria global para o desenvolvimento sustentável. O grande foco desse objetivo é promover a cooperação para favorecer todos os países, desde os menos até os mais desenvolvidos, buscando parcerias e meios de implementação de todos os ODS. É uma verdadeira parceria em prol das metas, haja visto que, em um mundo onde os objetivos de sustentabilidade estejam implementados, favorece-se a todos, sejam países desenvolvidos ou a serem desenvolvidos. O ODS 17 é o que tem mais metas. Ele aborda diferentes frentes associadas ao desenvolvimento sustentável. São elas:
finanças, tecnologia, capacitação, coerência de políticas e de instituições, parcerias multissetoriais, dados, monitoramento e prestação de contas. Essa divisão em 5 eixos é estratégica, criada principalmente para que a cooperação aconteça nas mais diferentes áreas. Por exemplo, no eixo financeiro, orienta-se pela mobilização de recursos financeiros dos países mais desenvolvidos para os menos desenvolvidos, no intuito de propiciar a implementação dos objetivos mais desafiadores no tocante à questão de investimentos. Como ferramenta para essa implementação, temos a assistência oficial ao desenvolvimento, que fomenta o repasse de valores dos países mais desenvolvidos para os menos desenvolvidos. No eixo da tecnologia, visa-se promover o desenvolvimento, a transferência e a disseminação e a difusão de tecnologias ambientalmente corretas para os países em desenvolvimento, em condições favoráveis, inclusive com condições concessionais preferenciais conforme mutuamente seja acordado. Na capacitação, busca-se a implementação eficaz e orientada da capacitação de países em desenvolvimento, a fim de apoiar os planos nacionais para implementar todos os objetivos de desenvolvimento social sustentável. Na área do comércio, a intenção é promover um sistema multilateral de comércio universal baseado em regras do aberto, não discriminatório e equitativo no âmbito da Organização Mundial do Comércio. Sobre as questões sistêmicas, podemos subdividir em 3 grupos importantes. Coerência de políticas institucional, onde procura-se a garantia da segurança política para a implementação dos objetivos de desenvolvimento e a participação destes objetivos nos planos governamentais. As parcerias multissetoriais, que busca-se incentivar a parceria público-privada na implementação dos objetivos, seja na efetivação das ações e das metas, a fim de obter seus indicadores, ou seja no financiamento da implementação. Os dados, monitoramento e a prestação de conta é extremamente fundamental, pois não se controla o que não se mede. Desta forma, os dados, dentre as questões sistêmicas, se destacam pela sua importância para todo o sistema de objetivo do desenvolvimento sustentável. Neste ponto, cabe-se apresentar a importância do IBGE na realização dos seus serviços, que amplia a disponibilidade de informações desagregadas, seja por renda, gênero, sexo, idade, raça, etnia, status migratório, agora por questões da deficiência, localização geográfica e que ajuda a monitorar e planejar as ações de concretização do ODS. Por fim, diante de tudo que estudamos até aqui, percebemos que o ODS 17 trata-se de um objetivo muito mais voltado para a ação internacional de auxílio a países em desenvolvimento, buscando meios de implementação, pois não adianta planejar e não executar. Muito obrigado. Até mais.